Eu vi minha madrasta acender o fósforo com um sorriso que cortava como navalha, e as chamas devoraram o rosto da minha mãe como se ela nunca tivesse existido. Meu pai, o homem que jurou amá-la para sempre, apenas ficou ali, paralisado, os olhos vidrados no fogo como se o inferno inteiro estivesse engolindo sua alma, e eu, com 10 anos, jurei que um dia ele pagaria por esse silêncio covarde. Mas o pior. Eu ri por dentro, porque naquele momento soube que a verdadeira queima seria minha, e dela, e de todos que ousaram apagar o que era meu. O sol de Lisboa batia impiedoso na varanda da nossa casa em Alfama, aquelas ruas estreitas onde o fado ecoa como um lamento eterno, e eu me lembro do cheiro de azulejos quentes misturado com o aroma salgado do Tejo subindo pela escada. Era verão de 2005, e eu tinha 10 anos, magro como um gato de rua, com os joelhos ralados de tanto correr pelas calçadas irregulares atrás de bolas de futebol improvisadas com meias velhas. Minha mãe, Ana, era o centro do meu mundo, uma mulher de riso fácil, cabelos pretos que dançavam como ondas quando ela girava no mercado de Belém comprando pastéis de nata quentes, ainda fumegantes, para dividir comigo. Ela me contava histórias de fadas portuguesas que viviam nas grutas de Sintra, mas sempre terminava com um aviso: a vida não é conto, filho. É luta, é dente por dente. Meu pai, João, era pescador no rio, um homem de mãos calejadas e olhos cansados, que voltava para casa com o cheiro de peixe e saudade. Eles brigavam, sim, como todos em Alfama brigam, com vozes altas que atravessam as janelas abertas, mas no final, era paixão crua, do tipo que faz o vinho do Douro envelhecer. Eu via isso nos olhares que trocavam à mesa, enquanto comiam bacalhau à brás, e sentia uma segurança que me fazia dormir sem medo dos trovões de verão. Então, veio o câncer. Rápido como uma tempestade do Atlântico, devorando-a de dentro para fora. Eu via os tubos no Hospital de Santa Maria, o branco estéril das paredes contrastando com o bronzeado dela, que ia apagando como um sol poente. Seja forte, meu amorzinho, ela sussurrava, apertando minha mão ossuda. Lembra de mim nas marés. Morreu em uma noite de outono, com o vento uivando pelas ruas, e o enterro foi um mar de guarda-chuvas pretos na Basílica da Estrela. Meu pai chorou como um homem quebrado, e eu, pequeno demais para entender, enterrei uma concha da praia do Tamariz no bolso do meu casaco, jurando que um dia a traria de volta. Os meses seguintes foram um nevoeiro. Meu pai bebia mais gin tónico nos bares de Bairro Alto, e eu vagava sozinho, chutando pedras nas escadarias de Alfama, sentindo o vazio como um buraco no peito. Foi quando ela apareceu, Isabel. Alta, com cabelos loiros tingidos que pareciam falsos sob o sol de Lisboa, e um sotaque do Alentejo que arrastava as palavras como poeira. Trabalhara como secretária em uma agência de turismo no Chiado, mas meu pai a conhecera em um bar de fado, onde ela cantava boleros com uma voz que hipnotizava os bêbados. Ela me faz rir de novo, filho, ele disse, os olhos brilhando pela primeira vez desde a morte de mamãe. Casei-me com ela 6 meses depois, em uma cerimônia discreta na igreja de São Roque, com poucos convidados e um bolo de amêndoa que soube a cinzas na minha boca. No início, Isabel era doce como mel de rosmaninho. Cozinhava feijoada no domingo, me ajudava com as lições de casa na escola primária de Alfama, e até me levava ao Jardim da Estrela para alimentar os pombos. Mas havia algo nos olhos dela, um brilho calculado, como o de uma raposa farejando galinhas. Eu guardava as fotos de mamãe em uma caixa de sapatos debaixo da cama, ela sorrindo na Feira da Ladra, abraçando-me na praia de Cascais, dançando no São João de Junho com flores nos cabelos. Toda noite, eu as tirava, traçava os contornos com os dedos, e sussurrava seu nome como um feitiço. Foi em uma tarde de primavera, 2 anos depois, que o fogo começou. Eu cheguei da escola com um desenho de uma sereia, inspirado nas lendas da costa alentejana que mamãe contava, e encontrei a varanda cheia de fumaça. Isabel estava lá, de avental florido, acendendo um fósforo sobre uma pilha de papéis e fotos no chão de pedra. O ar cheirava a plástico queimado e algo mais profundo, como memórias em chamas. O que é isso? Gritei, o coração martelando como o sino da Sé de Lisboa. Ela se virou devagar, o rosto sereno como uma madona de azulejo, mas os olhos frios. Coisas velhas, querido. Seu pai pediu para limpar a casa de fantasmas. Meu pai estava na cozinha, de costas, lavando pratos com movimentos mecânicos, como se não ouvisse. Corri para a pilha e puxei uma foto chamuscada, mamãe e eu na festa dos tabuleiros de Tomar, rindo com máscaras de papel. As bordas enegrecidas, o sorriso dela distorcido pelo calor, mamãe, soltei, e o nome ecoou como um tapa. Isabel se agachou ao meu lado,
a mão no meu ombro, apertada demais. SHH, amor. Essa palavra não existe mais aqui. Seu pai é um homem novo agora, e você também. Vamos chamar de lições do passado. Meu pai virou-se então, o rosto pálido como cera, os olhos arregalados em choque puro. Ele abriu a boca, mas nada saiu, apenas um gorgolejo, como peixe fora d'água. Ficou ali, paralisado, enquanto as chamas lambiam o resto, o álbum de casamento, as polaroids de viagens a Évora, até a carta de amor que mamãe escrevera para ele no dia do meu nascimento. Isabel continuou acendendo, metodicamente, como se apagasse dívidas. Naquela noite, deitado na cama com o lençol úmido de lágrimas, eu entendi o que era ódio. Não o barulho das brigas de rua em Alfama, mas algo quieto, corrosivo, como o sal do mar roendo as pedras do cais. Meu pai não disse nada no jantar, comeu um ensopado de grão de bico em silêncio, os olhos fixos no prato. Isabel tagarelava sobre planos para um fim de semana em Sintra, para curar feridas antigas. Eu olhava, memorizando as linhas do seu rosto, a covinha falsa no queixo, o jeito como mordia o lábio quando mentia. E jurei, ali, com o estômago revirando, que um dia ela queimaria por dentro. Os dias seguintes foram uma dança de mentiras. Isabel redecorou a casa, as cortinas florais de mamãe deram lugar a tecidos neutros de IKEA, comprados em uma viagem à Espanha que ela insistiu em fazer, para modernizar. O quadro de família na sala, mamãe no centro, radiante, foi substituído por uma foto dela e de papai em uma pose ensaiada no castelo de São Jorge, sorrisos forçados sob o sol poente. É hora de seguir em frente, filho, ela disse, afagando meu cabelo. Mas eu via o pavor nos olhos de papai toda vez que eu mencionava mamãe, ele pescava rápido, como se doesse, e mudava de assunto para o futebol do Benfica. Eu comecei a esconder coisas. A concha da praia, embrulhada em um pano, uma mecha de cabelo de mamãe, cortada no hospital e guardada em um vidrinho de perfume vazio, e as poucas fotos que salvei, enfiadas em um buraco na parede atrás do armário. À noite, eu as olhava à luz da lanterna do celular. Sim, eu tinha um daqueles Nokia indestrutíveis, que sobrevivia a quedas nas escadas de Alfama. Sentia o peito apertar, uma raiva que crescia como era selvagem nas ruínas romanas de Milreu. Porque papai não a parava. Ele, que outrora enfrentara ondas de 10 metros no Tejo, agora era um barco à deriva, ancorado pelo medo de ficar sozinho. Isabel percebia minhas olhadelas. Você é um menino esperto, não é? Mas a esperteza sem disciplina é como vinho azedo, ninguém quer. Ela me matriculou em aulas de piano na Sociedade de Belas Artes, para refinar a alma, dizia. Eu odiava as teclas frias, o som metálico que ecoava como acusações. Mas aprendi a observar, como ela manipulava papai com toques casuais no braço durante o jantar, como sussurrava promessas de viagens à Madeira quando ele hesitava em assinar cheques para as reformas dela. E eu, o fantasma na casa, comecei a planejar. Não com punhos, isso era para os bêbados de barro alto, mas com paciência, como o vinho do Porto que envelhece em barris escuros. Um dia, voltando da escola, encontrei papai na varanda, fumando um cigarro apesar de ter prometido parar por mamãe. Seus olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado. Filho. Sobre ontem. Eu não quis. Sua voz era um fio, frágil como a seda de um lenço de viúva. Eu quis gritar, socá-lo, mas me segurei. Então por que deixou, pai? Porque deixou ela queimar tudo. Ele baixou a cabeça, a cinza caindo no parapeito. Ela disse que era para nosso bem. Para curar. E eu? Eu tenho medo de perder mais uma. Medo. A palavra me queimou mais que o fogo. Medo era o que mamãe vencera até o fim, olhando a morte nos olhos com um sorriso. E ali estava ele, rendido a uma mulher que cheirava a perfume barato e ambição. Naquela noite, enquanto Isabel cantava fado na cozinha, uma versão distorcida de Estranha Forma de Vida, eu roubei o isqueiro dela da gaveta. Girei o botão, vi a chama azul dançar, e imaginei seu rosto no lugar. Não ainda. Mas logo. A vingança, aprendi, não é um soco, é uma maré alta que afoga devagar. Os anos passaram como o trem da linha de Cascais, veloz e impiedoso, levando embora a infância e deixando cicatrizes que coçam nas noites quentes de agosto. Aos 15 anos, eu era um adolescente desengonçado,
com a voz mudando e uma raiva que borbulhava como o caldo de um caracol à alentejana no fogão lento. A escola secundária em Alfama era um caldeirão de hormonios e rivalidades, meninos brigando por olhares de garotas com saias curtas, professores exaustos recitando Camões como se fosse receita de sopa. Eu me destacava nas aulas de história, devorando livros sobre a Inquisição e as guerras peninsulares, onde homens comuns viravam vingadores silenciosos. A memória é a arma dos oprimidos, dizia o professor, um velho de bigode grisalho que fumava cachimbo no recreio. Eu anotava tudo, escondendo as notas no caderno onde desenhava chamas devorando rostos. Isabel florescia na casa como uma era invasora. Comprara um Peugeot usado com o dinheiro de papai, para entregas da agência, mentia, e agora dirigia orgulhosa pelas avenidas do Chiado, com óculos escuros Ray-Ban falsos escondendo os olhos calculistas. Ela transformara o quarto de mamãe em um escritório para seu negócio de turismo, folhetos de excursões a Óbidos e Porto amontoados na escrivaninha de carvalho que outrora servira para cartas de amor. Toda manhã, eu passava pela porta entreaberta e via o espelho antigo de mamãe, agora coberto por um calendário de promoções. O nome dela. Proibido como uma maldição. Uma vez, durante o jantar de aniversário de papai, ele completava 45, com rugas que pareciam mapas de rios secos. Eu disse casualmente, mamãe fazia o melhor bolo de bolacha. O garfo de Isabel parou no ar, e ela sorriu, mas os dentes rangiam. Quem, querido? Ah, sim, a primeira esposa. Mas vamos focar no presente. Papai engasgou com o vinho, tossindo como se engolir espinhos, e mudou para futebol. O Sporting vai ganhar a taça. Eu via o estrago nele. O homem forte que carregava redes de sardinhas agora curvava as costas no trabalho, voltando exausto, com mãos trêmulas que derramavam o azeite na mesa. Isabel o controlava com toques sutis, uma massagem nos ombros após um dia ruim, um vestido novo que realçava seu charme, promessas de uma vida sem fantasmas. Mas à noite, eu o ouvia gemer no quarto, chamando o nome de mamãe em sonhos febris. Uma vez, espiei pela fresta, ele se debatia nos lençóis, suor brilhando à luz da lua que entrava pela janela com vista para o castelo. Isabel dormia ao lado, impávida, como uma rainha em seu trono roubado. Minha própria dor se transformara em algo afiado, uma lâmina que eu afiava em segredo. Juntei-me a um grupo de teatro na escola, não por arte, mas para aprender máscaras. Aprendi a sorrir enquanto o ódio ferve por dentro, a fingir interesse nas conversas vazias de Isabel sobre viagens espirituais, a Fátima. Ela me levava às vezes, parando no caminho para comprar figos secos em Torres Vedras, e eu fingia entusiasmo, mas contava os quilômetros até voltar e revistar seus papéis. Encontrei faturas, joias de ouro de Ourique, uma conta em um banco de Setúbal que papai não conhecia. Ela sugava ele devagar, como uma sanguessuga no calor do Alentejo. Aos 16, veio o primeiro golpe meu. Eu hackeara o computador antigo dela, um dela enferrujado que papai comprara em uma liquidação no Saldanha, usando truques aprendidos em fóruns online no cibercafé do bairro. Nada sofisticado, senhas fracas como Amor João 123. Encontrei e-mails para um advogado em Évora, falando de herança futura e proteger ativos da família. Ela planejava casar papai em regime de bens comuns, garantindo tudo se ele morresse antes. Meu estômago revirou como mar agitado em Oeiras. Imprimi os e-mails, escondi um envelope sob uma tábua solta do assoalho, o mesmo buraco das fotos de mamãe. Mas o confronto veio inesperado. Era uma noite de tempestade, o trovão ribombando como canhões na Batalha do Vimeiro. Papai estava fora, em uma pescaria noturna com amigos do cais. Isabel e eu sozinhos na cozinha, o cheiro de ensopado de borrego pairando no ar úmido. Ela me chamou, Pedro, venha cá. Preciso falar. Seu tom era maternal falso, mas os olhos eram de cobra. Sentei à mesa, as mãos cerradas sob a toalha de linho. Você cresceu tanto, começou, servindo-me um copo de vinho do Dão, meu primeiro, amargo como baile. Mas ainda carrega esse peso. Sua mãe. Eu sei que dói, mas é hora de soltar. Eu sou sua família agora. Ri baixo, um som que me surpreendeu. Família. Você queimou ela, Isabel. Não fotos, ela inteira. Seu rosto endureceu, a máscara caindo como gesso rachado. Cuidado com as palavras, menino. Seu pai me ama. E você? Pode acabar na rua se eu quiser.
A raiva explodiu então, quente como lava do vulcão das Azores. Levantei, derrubando a cadeira. Você é uma ladra. Uma viúva em potencial, esperando o caixão. Ela se ergueu, o tapa veio rápido, palma aberta na minha bochecha, ardente como ferro em brasa. Saia daqui. Vá para o seu quarto, ingrato. Corri escada acima, o sangue pulsando nas têmporas, mas parei no patamar, ouvindo-a murmurar ao telefone: sim, o garoto está problemático. Talvez uma escola interna em Coimbra. Naquela noite, com a chuva martelando as telhas de cerâmica, eu chorei pela primeira vez desde o fogo. Não por dor física, mas pela traição dupla, de papai, que me deixava à mercê dela, e de mim, por ser fraco demais para agir. Mas o choro secou rápido, dando lugar a um plano frio. Eu leria aqueles e-mails de novo, copiaria, enviaria anonimamente para o chefe dela na agência. Pequeno, mas o primeiro corte. A vingança, como o fado, começa com um lamento baixo, mas cresce até rasgar a alma. Papai voltou ao amanhecer, encharcado e cheirando a rua. Encontrei na varanda, enrolado em um cobertor, olhando o Tejo acinzentado. Pai, ela me bateu. As palavras saíram roucas. Ele piscou, confuso, como se acordasse de um sonho ruim. O quê? Isabel. Não, filho, deve ser mal-entendido. Mal-entendido. A palavra me nauseou. Abracei os joelhos, sentindo o ódio endurecer como concha na praia. Um dia, você vai ver. E vai ser tarde. Ele me puxou para perto, o abraço frouxo, cheirando a sal e arrependimento. Mas eu já não era um menino de 10 anos. Eu era o mar, calmo na superfície, mas furioso nas profundezas. Aos 18 anos, Lisboa me engolira e cuspiu de volta como um osso de azeitona. Matriculei-me na Universidade Nova, em Ciências Sociais, morando em um quarto apertado no bairro Alto, onde o eco das guitarras de fado misturava-se aos gemidos de casais nas escadas. O ar era denso de haxixe e vinho barato, mas eu estudava como um processo, devorando Freud e Nietzsche nas bibliotecas poeirentas do Chiado. O ressentimento é o veneno que bebemos esperando que o outro morra, escreveu o alemão, e eu sublinhava com fúria, imaginando Isabel engasgando com seu próprio orgulho. A casa em Alfama tornara-se uma prisão distante. Visitas de fim de semana eram rituais tensos, Isabel com pratos elaborados, percebes do Algarve, queijos de serpa, papai encolhido na poltrona, lendo o jornal de notícias sem ver as letras. Eu chegava de trem, mochila pesada de livros e segredos, e ela me recebia com beijos no ar, perfume de lavanda invadindo minhas narinas. Meu estudante. Conte tudo sobre a vida boêmia. Eu sorria, contando mentiras polidas sobre aulas e amigos, mas meus olhos varriam a casa, as fotos dela com papai emolduradas em todos os cantos, o altar improvisado de santos católicos onde outrora ficava o vaso de flores de mamãe. Meu primeiro ato de rebelião fora sutil, como veneno em um copo de aguardente. Enviara os e-mails copiados para o e-mail corporativo da agência dela, anonimamente via um cibercafé em Rossio. Cuidado com a serpente em sua equipe, escreveu o remetente falso. Dias depois, Isabel chegou em casa lívida, gritando ao telefone com o chefe. É calúnia. Eu sou leal. Papai, confuso, perguntou o que havia, e ela o acalmou com lágrimas falsas. Alguém invejoso quer me prejudicar. Ele a abraçou, murmurando, confio em ti, e eu, do meu quarto, ri baixo, o primeiro gosto de vitória, amargo como café sem açúcar. Mas o ódio amadurecia, ramificando-se como as raízes de uma oliveira centenária em Évora. Comecei a pesquisar, linhagem familiar de Isabel, via arquivos paroquiais online e visitas a cartórios em Beja, sua terra natal. Descobri que ela fora a terceira filha de um lavrador falido, casada jovem com um bêbado que a batera até a morte em um acidente de trator. Acidente, diziam os jornais locais de 1995. Viúva aos 25, herdara uma casa modesta e uma dívida maior. Então, veio para Lisboa, saltando de emprego em emprego, deixando um rastro de maridos temporários. Um corretor de imóveis em Setúbal, ainda vivo, contatado por mim via LinkedIn disfarçado. Ela é uma caçadora de fortunas, rapaz. Fuja enquanto pode. Suas palavras foram gasolina na minha chama interna. Papai piorava. O trabalho no Rio curvava como um junco no vento, e as noites de gin aumentaram. Uma vez, em uma visita de Natal,
a casa cheirando a rabanadas e castanhas assadas, o encontrei na cozinha às 3 da manhã, uma garrafa pela metade na mão. Filho. Eu sonho com ela. Com a Ana. Todo dia. Seus olhos, injetados, imploravam absolvição. Sentei ao lado, o frio do azulejo subindo pelas pernas. Então por que não luta, pai? Porque deixa Isabela pagar tudo. Ele soluçou, o corpo tremendo. Porque sem ela, eu sou nada. Ela me deu propósito de novo. Propósito. A palavra me cortou. Propósito era mamãe, que plantara tomates na varanda e me ensinara a amarrar sapatos com nós de marinheiro. Isabel era um vazio disfarçado de luz. Decidi aprofundar. Inscrevi-me em um curso de psicologia forense na universidade, atraído pelas aulas sobre trauma e manipulação. A professora, uma mulher de Évora com sotaque arrastado e olhos penetrantes, falava de narcisismo maligno, pessoas que devoram os outros para preencher buracos próprios. Eles queimam pontes para construir impérios sobre cinzas, disse, e eu vi Isabel na tela da minha mente, fósforo na mão. Comecei a documentar, áudios gravados escondidos no celular durante jantares, onde ela pressionava papai por mais dinheiro para o nosso futuro, fotos de extratos bancários que eu fotografava quando ela saía para o banho. Um dossiê, crescendo como um tumor benigno. O estupim veio no meu aniversário de 19. Isabela organizou uma festa surpresa, amigos dela do Alentejo, vinho de reguengos e um bolo de chocolate que derretia no calor. Papai sorria forçado, mas eu via o cansaço em suas olheiras. Durante o brinde, ela ergueu a taça, a Pedro, o homem que se torna. E a nós, a família que escolhemos. Ri alto, o vinho azedando na garganta. Família escolhida. Como a que você escolheu queimar? O silêncio caiu como uma cortina de ferro. Seus olhos se estreitaram, mas o sorriso permaneceu. O que você quer dizer, querido? Papai franziu a testa, confuso. Mostrei então, o celular na mão, reproduzindo o áudio daquela noite de tempestade, anos atrás. Vá para o seu quarto, ingrato. Vozes e quando na sala lotada, rostos virando como girassóis para o sol errado. Isabela empalideceu, o copo tremendo. Isso é montagem. Pedro, você está doentio. Papai se levantou devagar, o rosto uma máscara de choque renovado. Isabel. É verdade. Ela se virou para ele, lágrimas instantâneas. Ele me odeia desde o começo, João. Por causa dela. Da fantasma. Usei a palavra como uma lança, mamãe. O nome pairou, proibido, mas vivo. A festa acabou em caos, convidados saindo aos tropeços, murmúrios como abelhas enfurecidas. Papai me puxou para o quarto depois, voz rouca, porque agora, filho? Porquê? Porque o ódio, pai, é um rio que incha até romper as margens. Abracei-o, sentindo os ossos frágeis sob a camisa. Porque ela nos rouba devagar. E você deixa. Ele chorou em silêncio, e pela primeira vez, vi rachaduras na armadura dele. Mas Isabel. Ela esperou até os convidados irem, então veio ao meu quarto como uma sombra. Você acha que ganhou? Eu controlo ele. E você? Um garoto com livros e ilusões. Toca em mim de novo, e eu te destruo. Sua voz era veneno puro, o hálito de vinho misturado ao ódio. Saí de Alfama naquela noite, trem para o centro, o coração batendo como tambor de procissão em Fátima. A guerra começara de verdade. A universidade era meu refúgio, um labirinto de salas com cheiro de papel velho e café requentado, onde eu me perdia em teses sobre vingança na literatura portuguesa, de Os Lusíadas a Saramago, onde o oprimido sempre ressurge das cinzas. Mas as noites no quarto alugado, com vista para as luzes piscantes do bairro alto, eram tormento. Sonhava com fogo, chamas lambendo o rosto de Isabel, papai assistindo impassível, mamãe emergindo das brasas como uma fênix de lendas celtas. Acordava suado, o lençol grudado na pele, e ligava para papai às escondidas. Como está? Perguntava, e ele respondia com voz embargada, ela está calma agora. Disse que foi um mal-entendido. Mas... eu vejo, filho. Vejo. Isabel contra-atacou rápido, como uma tourada em Évora. Semanas após a festa, papai me ligou. Ela quer que você saia da casa nos fins de semana.
Diz que precisa de espaço para curarmos. Ri amargo, imaginando-a revirando os olhos para as amigas no cabeleireiro do Chiado. Diga a ela que eu não sou cachorro para ser expulso. Mas o corte doía, as visitas rarearam, e eu via papai murchar em fotos que ele me enviava, mais magro, olhos fundos como poços secos no Alentejo. Ela o isolava, sutilmente, vamos a Faro sozinhos, João, para reacender a chama. Viagens sem mim, post no Facebook dela com poses ensolaradas na Praia da Rocha, legendas como Amor Eterno no Paraíso. Meu dossiê crescia. Adicionei depoimentos, conversei com o ex-marido em Setúbal, um homem grisalho bebendo cerveja em um café à beira-rio. Ela me levou tudo, a casa, o carro. Depois, inventou adultério para o juiz. Gravação no celular, transcrita em um caderno espiral. Contatei também uma prima dela em Beja, via uma ligação fria, Isabel sempre foi ambiciosa. Enterrou a mãe dela mesma para herdar a terra. Peças de um quebra-cabeça, encaixando em uma imagem depredadora. Na universidade, unimos um círculo de debate sobre ética e justiça, onde discutíamos vingança restaurativa. Ali, conheci Marta, uma garota de Coimbra, com cabelos cacheados e olhos que viam através de mentiras. Por que tanto ódio, Pedro? Perguntou uma noite, após um vinho no Tasca do Chico. Contei tudo, palavras jorrando como vinho derramado. Ela ouviu, mão na minha, e disse, não deixe isso te consumir. Transforma em algo maior. Transformar. A ideia germinou como uma semente de sobreiro no solo árido. Em vez de fogo imediato, um incêndio lento. Comecei a vazar informações, anónimo para o chefe de Isabel, cópias dos e-mails antigos acrescidas de novos áudios. A agência admitiu, conflito de interesses, o telefonema que ela gritou para papai, culpando invejosos. Ele me ligou em pânico, o que você fez, filho? Neguei, mas o alívio veio como brisa do mar. Ela voltou para casa furiosa, esmurrando portas, e papai finalmente reagiu, basta, Isabel. Isso tem que parar. Ouvi a briga pelo telefone, deixado no viva voz por ele, vozes altas atravessando o Tejo. Ele me odeia. Seu filho é um demônio. Não, és tu que mudaste tudo. Mas ela era astuta. Dias depois, papai me confessou, ela propôs terapia de casal. E, para nós três. Terapia. Ri alto no quarto, imaginando o terapeuta em Lisboa desconfortável com nossas mentiras. Fui, por ele, uma clínica em Campo de Ourique, cheiro de incenso e livros de autoajuda. A terapeuta, doutora Sofia, era uma mulher de meia-idade com óculos de armação fina. Pedro, o que sente por Isabel? Olhei para Isabel, sentada ereta, mãos cruzadas como uma freira. Sinto que ela é uma estranha que finge ser família. Isabel fungou, lágrimas prontas. Ele me culpa pela morte da mãe. É doentio. Papai baixou a cabeça, e eu vi o conflito rasgá-lo, amor residual por ela, culpa por mim. Nas sessões seguintes, revelei pedaços, o fogo, o tapa, os e-mails. Não tudo, guardava o dossiê como uma carta na manga. Isabel contra-argumentava com charme alentejano, eu só quis unir a família. Mas a doutora Sofia notou, Isabel, a raiva não resolvida aqui. E Pedro, seu silêncio protege o quê? Protegia a vingança. Após meses, papai começou a questionar, talvez devêssemos dividir as finanças, disse a ela em uma sessão. O rosto dela, o rosto, contorceu-se em pavor puro, como se ele tivesse acendido um fósforo perto da saia. Fora da terapia, eu agia nas sombras. Marta me ajudou, vamos expor ela publicamente, mas legal. Pesquisamos leis de herança em Portugal, consultando um advogado pro bono na universidade, um rapaz de Braga com bigode e idealismo. Se provar manipulação, pode anular o casamento. Mas prova. Meu dossiê era ouro, mas precisava de mais. Infiltrei-me em um grupo de WhatsApp das amigas dela, fingindo ser um novo amigo, via um perfil falso. Elas fofocavam, Isabel está desesperada sem emprego. João é o último barco. Uma, chamada Fátima, de Faro, deixou escapar. Ela mentiu sobre o primeiro marido, foi ela quem o empurrou para o trator, dizem os boatos. O boato me gelou. Liguei para o necrotério de Beja, fingindo pesquisa acadêmica,
acidente de 1995, pode confirmar. O funcionário, voz rouca de cigarro, riu, oficialmente, sim. Mas a família sussurra outra coisa. Gravação salva. Agora, o plano se formava: confrontar Isabel com tudo, forçá-la a confessar para papai, ou vazar para a imprensa local. O Correio da Manhã adorava escândalos familiares. Mas o coração pesava. Marta me avisava: vingança é um espelho quebrado, corta quem segura. Eu sabia, mas o corte em mim já era fundo demais. Uma noite de verão, voltei à Alfama para uma conversa familiar que Isabel armou. O ar cheirava a sardinha assada das ruas, fogos de artifício estalando para o Santo António. Sentei na sala, o sofá de couro falso rangendo sob mim. Papai ao lado, nervoso, Isabel ao posto, com um vestido florido que gritava inocência. Pedro, eu errei, começou ela, voz melosa. O fogo foi um erro. Mas eu te amo como filho. Mentira. Peguei o envelope do dossiê, impressões, áudios, transcrições. Joguei na mesa como uma granada. Leia. Ouça. E decida se ainda ama uma assassina. O silêncio foi ensurdecedor. Papai pegou as páginas, olhos devorando. Isabel se levantou, rosto pálido como leite coalhado. Isso é fake. Pedro, você é louco. Mas ele não parou, virando folhas como se lesse sua própria sentença. Lágrimas dele caíram na tinta, borrando palavras. Meu Deus! Isabel. Ela correu para o quarto, trancando a porta, soluços e quando como fado ruim. Papai me olhou, o choque de anos atrás voltando, multiplicado. Filho. O que fizemos? Abracei-o, sentindo o tremor. Salvamos o que resta. O aftermath da revelação foi um furacão lento, girando pela casa como os ventos de um temporal no Cabo da Roca. Papai passou dias na varanda, fumando sem parar, olhando o Tejo como se procurasse respostas nas águas turvas. O dossiê o quebrara, não só as provas contra Isabel, mas o espelho que ele se recusava a encarar, anos de cegueira, de conivência com o veneno. Eu a deixei entrar, Pedro. Como um tolo, murmurou uma manhã, voz rouca de noites insones. Eu assenti, sem julgamento, o ódio agora se voltava para a cura, ou pelo menos para a justiça. Isabel não fugiu imediatamente. Armou uma defesa desesperada, choros histéricos, apelos à terapia. Eu mudei, João. Pelo nosso amor. Mas papai, pela primeira vez, ergueu barreiras. Consultou o advogado que eu recomendara, o de Braga, que veio a Lisboa de trem, com uma pasta cheia de papéis. Anulação possível por fraude, disse, enquanto tomávamos café em uma pastelaria do Rossio, o cheiro de massa folhada misturando-se à tensão. Isabel ouviu da sala ao lado, olhos vermelhos, unhas cravadas nas palmas. Ela tentou-me culpar, ele me armou, João. Seu filho é manipulador. Mas as gravações não mentiam, sua voz, fria e calculista, e quando nas paredes de azulejos. Eu me mudei de volta temporariamente, dormindo no quarto de hóspedes, sentindo o fantasma de mamãe nos lençóis lavados. Marta visitava, trazendo livros de poesia de Sofia de Melo Brainer e garrafas de vinho verde, sua presença um bálsamo. Você venceu a batalha, mas a guerra é interna agora, dizia, traçando linhas no meu braço. Fazíamos amor nas tardes quentes, janelas abertas para o burburinho de Alfama, mas mesmo no êxtase, o ódio residual que tocava, uma cicatriz que coçava. Isabel contra-atacou na mídia sutil, espalhou boatos entre as amigas, o enteado louco que persegue viúvas. Uma noite, papai recebeu uma ligação de Fátima, a amiga de Faro. Cuidado, João. Pedro é perigoso. Ele desligou, furioso, e confrontou Isabel. Basta de veneno. Foi o fim. Ela arrumou malas, Louis Vuitton falsos, cheios de roupas e joias compradas com o dinheiro dele, e partiu para um hotel em Cascais, deixando uma carta: vocês me mataram. Mas eu renasço. Papai leu em voz alta, voz trêmula, e riu, um riso quebrado, mas real: renascemos nós, Isabel. Os meses seguintes foram reconstrução. Papai largou o gin, inscreveu-se em um clube de remo no Tejo, para fortalecer a alma, dizia. Eu o ajudava a restaurar a casa, penduramos fotos de mamãe na sala, o riso dela iluminando as paredes como sol em azulejos.
O nome dela ecoava agora livre, Ana faria assim, Ana amava isso. Em uma viagem a Sintra, a primeira sem sombras, subimos à pena, o vento bagunçando cabelos, e ele chorou abertamente, perdoa-me, filho. Eu falhei. Abracei-o forte, o castelo rosa ao fundo como um sonho acordado. Falhou, mas voltou. Isso basta. Mas a vingança não acabava com Isabel. Ela reaparecera online, um perfil no LinkedIn como consultora de turismo independente, postando fotos sorridentes em lagos, fingindo renascimento. Descobri que processava papai por abandono emocional, via um advogado barato de Oeiras. O ódio reacendeu, mas agora controlado, como fogo em uma lareira. Com a ajuda do advogado, contra-argumentamos o dossiê completo, incluindo o acidente do primeiro marido, investigado agora pela polícia de Beja, após minha denúncia anônima. Um inspetor ligou, pistas novas. Pode ser reaberto. Isabel entrou em pânico. Ligou para papai uma noite, voz suplicante, me perdoa. Eu errei. Ele colocou no viva voz, eu ao lado. Não, Isabel. Você queimou o que era sagrado. Agora, queime sozinha. Desligou, e sentimos o alívio como uma onda recuando. Ela desistiu do processo dias depois, sumindo para o Alentejo, boatos de um novo noivo, um viúvo rico de Évora. Marta e eu nos mudamos para um apartamento em Campo de Ourique, perto dos mercados de peixe fresco. Ela estudava arte, pintando retratos de mamãe baseados nas fotos, olhos castanhos cheios de mar. Papai visitava, trazendo bacalhau e histórias de pescarias. Aos 21, formei-me, com uma tese sobre trauma familiar e narrativas de resiliência em contextos portugueses. A doutora Sofia, da terapia, veio à cerimônia, abraçando-me, você transformou dor em força. Mas o eco do fogo permanecia. Em noites de insomnia, eu me perguntava, valera o custo? O pai em choque eterno, a mãe apagada por anos. Sim, porque a vingança não era só destruição, era ressurreição. Mamãe sussurrava nas marés do Tejo, luta, filho. Com coração. 2 anos após o êxodo de Isabel, a vida em Lisboa fluía como o Tejo em maré alta, imprevisível, mas vital. Papai, agora 60, abrira uma pequena loja de souvenirs em Alfama, vendendo conchas de Cascais e postais de fado, o riso voltando aos olhos como sol após chuva. Ana aprovaria, dizia, arrumando prateleiras com azulejos pintados à mão. Eu e Marta casamos em uma cerimônia simples na igreja de São Miguel, com sardinha assada e vinho do Douro, amigos dançando fado até o amanhecer. Ela carregava uma filha no ventre, uma Ana nova, brincávamos, sentindo o ciclo girar como rodas de carroça em romarias de Vila Real. Mas sombras persistem, como névoa matinal no Douro. Isabel reaparecera nos jornais locais, presa em Beja por fraude em herança, o caso do primeiro marido reaberto, provas de manipulação emergindo como raízes expostas. Viúva serial, titulava o Diário do Alentejo, foto dela algemada, o rosto envelhecido, a máscara caída. Papai leu em voz alta no café da manhã, voz neutra, Karma, filho. Karma ou minha mão invisível? Eu sorrira, mexendo o café, sabendo que a denúncia anônima fora o fósforo final. O choque de papai, aquele paralisado do dia do fogo, transformara-se em sabedoria dura. Eu era fraco, Pedro. Deixei o medo me guiar. Conversávamos agora como iguais, caminhadas pelo terreiro do Paço, o Tejo brilhando ao sol. Mamãe diria que você aprendeu, respondia, e ele assentia, lágrimas rápidas. A casa em Alfama renascera, fotos dela em todos os cantos, um altar com vela eterna e conchas da praia. Eu contava histórias para a barriga de Marta, sua avó dançava no São João, com flores nos cabelos. Um dia, uma carta chegou, selo de Beja, letra trêmula. Isabel. Perdão. Eu era vazia, roubava para preencher. Não me odeiem. Papai leu, dobrou, e jogou no fogo da lareira, a mesma varanda, mas agora chamas controladas, aquecendo em vez de destruir. Não ódio, Isabel. Indiferença. Eu assenti, sentindo o peso soltar, como âncora erguida. A filha nasceu em uma manhã de primavera, choro forte como ondas em Nazaré. Chamamo-a Luísa Ana, olhos castanhos como os de mamãe. Papai a segurou primeiro, lágrimas caindo, bem-vinda, netinha. O mundo é luta,
mas tem amor. Naquele momento, entendi, a vingança fora o caminho, mas o perdão, seletivo, merecido, era o destino. Não esquecemos o fogo, usamo-o para forjar. Agora, aos 25, leciono na Nova, teses sobre resiliência. Estudantes de Alfama e Chiado ouvem, olhos arregalados, a memória queima, mas ilumina. Papai envelhece gracioso, pescando nos fins de semana, fado nos lábios. Marta pinta, Luísa corre pelas ruas, chutando bolas como eu outrora. E eu? Carrego a chama interna, não para queimar, mas para aquecer. Porque na Portugal das marés e saudades, a verdadeira vitória é viver sem fantasmas, ou trazê-los de volta, inteiros. O Tejo flui, eterno. E nós, com ele.